Alô amigos, canal RK Bahia trazendo mais entrevista do Rogério Ceni. Nesta parte da entrevista ele fala sobre Roger Gabriel, o garoto que entrou e deu conta do recado. Fala Rogério Ceni. Boa noite, Rogério, parabéns pelo triunfo. Você trouxe o Jota, o Sidney em outras oportunidades, colocou esses atletas e ainda não tinha colocado o Roger no jogo. Eu queria que você falasse da escolha pelo Roger hoje, porque tecnicamente um jogo mais difícil do que os outros. E você escolhe ele, ele entra e é o cara, junto com o Ratão, fundamental ali para o triunfo de hoje. O Roger entrou numa função que ele treinou ontem comigo, que foi na ponta do tripé, que não é exatamente a dele, eu treino mais ele na função do Cauli, né, centralizado. Mas é que eu não queria tirar Cauli e Everton sem ter um jogador. Eu já tinha o Iago que faz bem essa construção por trás. Tem o Caio que constrói bem mesmo estando como 5. Mas eu queria ter mais um jogador que não tinha tanto poder de marcação. Ele entrou um pouco perdido assim no campo, né? E muitas vezes que era para ele atacar o espaço, o Ratão estava ocupando o espaço dele, o Juba já estava... Juba, aliás, fez o melhor jogo dele como lateral. Que não, só porque eu falei do Juba, eu lembrei, vou destacar e falei para ele, por isso que eu estou falando para vocês também. E aí ele se confundiu um pouco no espaço, tanto que ele, na hora da jogada, ele está do lado oposto ao que ele normalmente estaria no campo, mas muito mais da percepção dele. Mas ele tem potencial técnico, precisa ter mais concentração, e também é um garoto que é completamente aceitável, mas assim, concentrar mais, porque ele tem, quando ele treina comigo de 10, ele vai bem nesse sistema. É que hoje eu quis botar 3 atacantes, né? Abrir os dois mais Everaldo fazendo 9, marcando por dentro e atacando na frente como 9, para ter um pouco mais de peso na área. E aí ele se atrapalhou um pouquinho nessa função. Mas fez a jogada foi do pé dele, né? Que na continuidade, se eu não me engano, numa bola parada, né? Que depois ela volta para a área, ele faz esse cruzamento e o Ratão faz o gol de cabeça. E é legal você dar minutos, né? Poder ver um ou outro garoto sempre participando. O Jota foi contra o Bahia, né? Contra o Bahia de Feira, né? O Sidney, que jogo foi? Jacobina? Logo quando chegou, né? Jacobina, né? E hoje o Roger. É legal ver sempre um ou outro jogador da base poder ter minutos. E hoje num jogo importante, num momento decisivo. Lá em Manchester você disse que ainda ia definir o esquema tático para ver Vou aproveitar que nós ganhamos. Precisava ou não. Se perder, você vai descer o cacete. Eu não. Ali, ó. O problema é ali quando perde. O problema é você. Eu não. E assim, o que é que está definido? Já pode falar a respeito disso, de 9 ou não? O esquema que você falou, de se seria um 9 algo mais preso, ou um cara de sair, como você falou, do Everaldo, fazendo segundo atacante? Eu gosto muito nesse sistema de jogo de ter um jogador com mais característica de ataque a espaço. Não que não precisa de um 9, nós precisamos até, mas de um jogador que possa fazer essa funcionalidade de poder baixar, ajudar a marcar e aí depois ter... Nós temos bons jogadores para pifar. Então a gente ter 2 jogadores sempre, no mínimo 2 jogadores na linha, mais os laterais e tudo, né, na linha de ataque ao gol, ele é importante. Então não pode o 9, aquele 9 mesmo de áreas que só sabe, nesse sistema ele sofre um pouco com a gente. Por isso que a gente prefere os jogadores com característica de 9, mas que tenham boa movimentação, que consigam ter sempre sprint para atacar o espaço. Falando sobre 9, sobre elenco, etc. Qual o nível de participação que você tem, ou como é que funciona hoje para você como diretor técnico, para Cadu Santoro como diretor de futebol ou do staff que trabalha especificamente? Como é que funciona essa montagem do elenco, a chegar até os jogadores que estão sendo contratados? Bom, que já foram contratados. Logicamente o Jean e o Caio, que são os 2 jogadores que tiveram custo, né? Porque todo mundo fala muito do investimento. O investimento são 2 jogadores que nós desembolsamos dinheiro para a contratação, né? O Everton é um jogador em fim de contrato, que tem o seu salário, que eu não sei exatamente qual é, mas que é um bom salário, mas ele entrega por isso, merece por isso pela sua história, mas veio com custo 0. O Arias, que chegou agora, ele veio um jogador livre com custo 0. O Cuesta, jogador livre com custo 0. Então, assim, nós não gastamos tanto dinheiro e nós sempre conversamos dentro das características que a gente precisa. Aí vem daquilo que a gente pede e também é um grupo, né? Não podemos esquecer, né? O grupo, quando ele acha uma oportunidade que ele acha que é viável no mercado, não é uma coisa só minha, não sou só eu que decido, né? Então, eu imito a minha opinião, mas o grupo prevalece, logicamente, sobre a decisão final, inclusive nas contratações, porque
quem põe o dinheiro do bolso não sou eu, quem põe o dinheiro é o grupo, né? E as que não precisa pôr dinheiro também, eles às vezes, nem sempre, logicamente nós temos a mesma opinião sobre um jogador, mas o grupo às vezes acha interessante, uma oportunidade de mercado, como eles falam, e aí é executada a compra. A negociação, né? Às vezes, né? Você falou na semana passada sobre o Cuesta, né? Da possibilidade dele aparecer na quarta-feira. Imaginávamos até que talvez ele fosse relacionado hoje. Como é que está essa situação do Cuesta? Vai estrear na quarta? Eu acredito que na quarta-feira o Cuesta tenha grande chance de estar iniciando o jogo. Eu não relacionei porque eu queria... Ele treinou forte ontem. E aí eu achei um risco maior. Então hoje ele descansou. Amanhã ele começa já a preparação... para o jogo de quarta-feira, e aí há uma possibilidade grande dele iniciar o jogo na quarta-feira. O Arias ainda nós temos que fazer uma avaliação, porque está um pouco mais de tempo parado, tem menos tempo de treinamento, né? O Cuesta tem 3 ou 4 dias a mais de treino do que o Arias. O Cuesta fez as 2 semanas praticamente de treino, como todo mundo fez em Manchester. Então hoje ele já está mais, né, preparado, né, para sustentar, tentar. Eu não posso me dar o luxo de substituir um zagueiro com tanta gente que eu tenho que substituir no meio durante o jogo. Eu já tenho só 5. E os caras cansam, e eu não posso ter lesão. Então, os meus 2 zagueiros, em tese, eles têm que aguentar um jogo 90 minutos. Por isso que eu faço as trocas para eles estarem inteiro 90 minutos para aguentar. Porque eles são peças que eu não... Quando eu começo um jogo, eu tento achar 5 caras que eu não vá trocar. Para ter tranquilidade para fazer as trocas necessárias que eu tenho. Você está com o jogo meio de semana, final de semana. Meio de semana, não tem praticamente uma semana livre para treinar. Mas não é sobre isso a minha pergunta. Minha pergunta é sobre o ano passado, quando você disse que não conseguiu tempo para visitar Salvador. E agora, meio de semana, final de semana, você vai conseguir um tempo para visitar Salvador? Eu estou em Salvador. Estou visitando aí um dos lugares mais importantes para mim, que é a Fonte Nova, né? Que é a nossa casa para jogar. Para jogar. Mas agora é época de carnaval, né, cara? Você não consegue nem andar direito aqui. Você demora muito tempo. Tá no seu planejamento. Conhecer Salvador? Com certeza, ao menos eu conhecer algum bom restaurante e ver um Olodum tocar, que é muito legal, de ritmo, de tudo, né? Salvador tem isso. Agora o carnaval é muita rua fechada, você se perde. Eu não conheço tanta cidade, né? Mas vamos tentar, logicamente, cada vez conhecer um pouco mais da história de Salvador. Tranquilo, na hora do bom restaurante, lembra que tem aquele almoço lá prometido. O almoço está prometido, eu tenho que convidar vocês para pagá-lo. E agora, nós vamos falar de que rock and roll ou não? Não, vou falar do Bahia. Obrigado, Rogério. Valeu? Valeu, meu velho. Abraço. Aqui eu vi rapidamente, Rogério, você falou aí do Vitor Cuesta, pretende utilizá-lo já, pelo menos em relacionar e o Arias? Tem alguma coisa nova? O Cuesta estará relacionado para o jogo de quarta-feira. Se começa ou não, a gente vai analisar com calma, mas há chances de começar o jogo na quarta-feira. O Arias nós temos que fazer uma análise melhor amanhã, como tá. É para a parte física, dar um detalhamento melhor. O Arias ficou bastante tempo sem treinar, ou treinando só fazendo, né, manutenção em casa. E é diferente de você treinar no campo, né? E eu acho que ele está um pouquinho abaixo do Cuesta. Não sei se será possível relacioná-lo ou não, mas isso é uma coisa que amanhã, no mais tardar na terça-feira, aí nós vamos definir. Mas se não for nesse, no próximo ele estará. Eu acho que ele ainda está um pouquinho abaixo na parte física e por isso vamos conversar com o departamento físico do clube, analisar com a fisiologia, tudo, para ver. Mas o Cuesta, no mínimo, relacionado para quarta-feira estará. Grande abraço. Um abraço para você também. Bom carnaval. Obrigado. Tá aí, entrevista coletiva de Rogério Ceni após o triunfo do Bahia sobre o Sport por 2-1.